Olá, queridos e amados irmãos, mais uma vez, Shalom. Muito bem-vindo a você que nos acompanha através desse canal do YouTube. Eu sou Marlon e hoje nós queremos falar um pouco sobre a diferença que há entre a frase segunda vinda do Messias e a frase segunda aparição. E creio que você deve estar se perguntando, mas não é a mesma coisa, irmão? Bem, eu também pensava assim, até que eu comecei a examinar um pouco mais a fundo sobre esse tema, porque a grande questão ela está em que o Messias, Yeshua, ele já veio duas vezes. E isso está relatado principalmente no livro de João, capítulo 20, onde Maria ela vê a Yeshua de perto, logo depois de ele ser ressuscitado, e no verso 17, olha o que está escrito. Disse-lhe Yeshua, não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai para meus irmãos e dize-lhes que eu subo para meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Então, o interessante aqui é que Yeshua disse a Maria, não me detenha. Por quê? Pois para que ela não pudesse tocá-lo, porque ele disse que ainda não subiu para seu Pai. Porém, ele disse e deu a entender que ele faria isso um pouco mais tarde, porém nesse mesmo dia. E também nós encontramos no Evangelho de Lucas, capítulo 24, verso 39, Yeshua dizendo a seus discípulos, vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me e vede, pois um espírito não tem carne, nem ossos, como vedes que eu tenho. Então, assim que nós vemos primeiro Yeshua subindo aos céus, e depois ele voltando, e lembrando que quando Yeshua estava com Maria, depois de ressuscitado, ele disse, não me detenhas, porque eu ainda não subi para meu Pai. E aqui em Lucas 24, verso 39, nós encontramos Yeshua dizendo a seus discípulos, porque eles não estavam acreditando nele, dizendo, vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo, apalpai-me e vede, pois um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Então isso implica que o Messias ele já havia subido ao céu, ele teria ido para o Pai. Então, tecnicamente falando, realmente Yeshua já veio duas vezes. Uma vez para o seu ministério e em seguida, depois da sua ressurreição, Yeshua sobe aos céus e depois ele voltou. Então, tecnicamente falando, Yeshua já veio duas vezes. E quando nós dizemos a frase segunda vinda, realmente esta frase não é uma frase bíblica. E eu sei que esse comentário possa estar parecendo estranho para você, mas o ponto aqui é a frase segunda vinda em si não está na Bíblia. Agora, o que nos leva à próxima parte desse estudo é o que se trata, por exemplo, sobre a igreja de Filadélfia. Porque certa vez eu fiz um estudo sobre as 7 igrejas e eu recebi alguns comentários de elogio e etc. Porém, em um dos comentários, alguém me dizia o que é que eu fazia com os versos, por exemplo, de Hebreus, capítulo 9, verso 28, que disse, assim também o Messias, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez, sem pecado, aos que esperam para a salvação. Então, para aqueles que estão esperando Yeshua agora, a primeira vista é que Yeshua ele estará vindo pela segunda vez. Coisa que eu sempre também pensei e acreditei. Mas como eu sempre gostei de pesquisar sobre essas coisas, eu penso que não há nada de diferente aqui. Porque aqui em grego não disse parousia ou erromai. Porque esse texto aqui em grego, quando disse aparecerá segunda vez, em grego disse optomonai ek deuteros, que significa aparecerá novamente. Então nós podemos encontrar essa palavra aparecerá em grego, optanomai, só aparecendo aqui e em nenhum outro lugar na escritura. Agora, nós sabemos que Yeshua ele subiu ao Pai depois da sua ressurreição e em seguida no dia das primícias, ok? Ele voltou para a terra. Então depois disso, ok? Ter uma segunda vinda, como nós podemos ver, por exemplo, aqui em Hebreus 9:28, que disse que assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez. E essa palavra usada aqui como segunda, ela é utilizada, por exemplo, em Mateus capítulo 26, verso 9, em Marcos 14, verso 72, em João 9:24, em Atos 10:15, em Atos 11:9, em Apocalipse 2, verso 11, em Apocalipse 6, verso 3,
Então não resta dúvida que tem que significar aqui em Hebreus a mesma coisa que significa nesses versos anteriores, que eu acabei de citar. Então, no texto grego de Mateus 24, definitivamente parece implicar que Yeshua ele está vindo duas vezes, ou seja, uma vez na parousia e em seguida na erromai. E lembre-se que a palavra parousia em grego significa presença e a palavra erromai significa vinda. Então, Yeshua veio duas vezes do céu, já há 2000 anos atrás. Então, ele já veio duas vezes. E ele virá mais duas vezes, de acordo com Mateus 24, que é mencionado em Hebreus capítulo 9. Agora, obviamente que Yeshua ele apareceu uma vez. Ou seja, ele desceu do céu duas vezes. E a segunda aparição do Messias inclui as duas vindas. Em outras palavras, em sua primeira aparição, inclui que o Messias veio à Terra duas vezes, uma para o seu ministério e depois na sua ressurreição. Então, essa segunda aparição inclui duas vindas. Uma ele descendo duas vezes e, em primeiro lugar, quando ele leva a sua noiva na parousia, de acordo com Deuteronômio capítulo 24, verso 5. E, em seguida, Yeshua ele volta para o céu no dia da expiação para cumprir suas funções sacerdotais. Então, depois que Yeshua cumpre esses deveres como sacerdote, ele volta para todos na ressurreição, no dia de Yom Kippur, quando todo o seu corpo está sem pecado. Então, assim que esse texto de Hebreus capítulo 9 sugere que contém um total de 4 idas, 2 para cada aparição. Ou seja, é quase como um teatro, né? Onde você tem vários atores, porém um ator em especial ele sai várias vezes do palco e entra de forma diferente. E este mesmo princípio se aplica aqui nas aparições de Yeshua, que podem servir como atores, onde Yeshua tem várias aparições, porém que ele sai do palco durante esses acontecimentos. Então nós temos múltipla atuação e vemos aqui várias aparições para o Messias, e durante essas aparições que ele sai do palco da vida, e, se assim você quiser, né, várias vezes, então 2 vezes durante cada aparição, 2 vezes durante cada ato. Então, eu espero que faça sentido para você. Então, isso é tudo que nós temos neste momento. Pense nisso, ore sobre isso. Não seja apenas um ouvinte da palavra de Deus, seja um cumpridor da palavra. Ok? Espero que esse estudo tenha trazido alguma clareza para o teu entendimento e tenha acrescentado ainda mais a tua curiosidade de buscar sobre esses temas que muitas vezes está na Bíblia, porém nós não entendemos por estarmos praticamente filtrados ainda com nossa mente grego-romana. Então, que o Eterno te abençoe e que o Eterno te guarde. Shalom. ¿Quién hay fuera de ti? ¿Y quién es la roca sino tú, oh Mesías de Israel, fortaleza y salvación? Tu palabra me alienta, ella sacia mi ser, lámpara que alumbra mis tinieblas. Extiende tu mano desde lo alto, Señor, para librarme de las redes de la muerte. Tú vives por siempre y para siempre es tu amor. Bendita sea la roca de Israel,
de ti. ¿Y quién es la roca? Solo tú, oh Mesías de Israel, fortaleza y salvación. Tu palabra me alienta, ella sacia mi sed, lámpara que alumbra mis tinieblas. Extiende tu mano desde lo alto, Señor, para librarme de las redes de la muerte. Tú vives por siempre y para siempre es tu amor. Bendita sea la roca de Israel, roca de extiende tu mano desde lo alto, Señor, para librarme de las redes de la muerte. Tú vives por siempre y para siempre es tu amor. Bendita sea la